Quantos aqui estão felizes pela oportunidade de estarem aqui reunidos nessa noite? Levante aí. Quantos tiveram um lindo dia, né, hoje com a família, aproveitou aí para estar com a família, comer um peixe, um negócio assim estupendo aí esse dia, né? Mas hoje, queridos, nós estamos aqui para celebrarmos não apenas uma data, mas o maior acontecimento da história da humanidade, a Páscoa, amém? A ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. E o que eu tenho para falar essa noite para vocês é que a Páscoa, ela não é apenas sobre sofrimento, não é apenas sobre cruz, mas sim sobre vitória, vida e esperança. Eu gostaria que colocasse aqui os slides, por gentileza. E a palavra de hoje é do túmulo ao recomeço. Amém? E o texto base vai ser em João, capítulo 20, versículo 1. Próximo slide, por favor. Você pode estar aí acompanhando na sua Bíblia, abra em João, capítulo 20, versículo 1. E o texto diz: domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Diga aí para o irmão do seu lado, tinha sido tirada. Amém? Mas, falar de Maria Madalena, quem era Maria Madalena na Bíblia? Quem era essa mulher? Maria Madalena, de acordo com seu nome, Madalena, indicava que ela poderia ser da cidade de Magdala, né, que era uma cidade que ficava ali na costa noroeste, né, do Mar da Galileia, digamos que 5, 6 quilômetros da cidade é um nome meio complicadinho, mas é Tiberíades, em Israel. Né? E ela aparece, queridos, nos evangelhos como uma mulher, né, você pode acompanhar aqui nos slides, que foi uma mulher que ela foi transformada pelo Senhor Jesus. Né? Segundo a Bíblia, em Lucas 8:2, fala que o Senhor Jesus, olha só, ele expulsou dela 7 demônios. Né? Então era uma mulher que estava em profundo sofrimento espiritual, emocional. Né? Então ela foi uma mulher que teve essa libertação, estava nesse momento de dor profunda, e após essa libertação, ela se tornou uma mulher que era seguidora, que acompanhava Jesus, ajudava, com recursos, e aprendia diretamente com o Senhor. Né? Ou seja, ela passou a ser uma discípula fiel de Jesus, né? E acompanhava Jesus em todos os lugares. E principalmente, se nós formos observar a ligação dela com o Senhor Jesus, você vai observar que ela tinha uma lealdade extrema pelo Senhor, uma gratidão extrema pelo Senhor. Por quê? Porque ela teve uma libertação, ela nunca esqueceu o que o Senhor fez. Né? Então ela começou a ter um amor, uma devoção, um compromisso verdadeiro. Porque ela não apenas, queridos, ouviu Jesus, mas o que ela fez? Ela viveu uma nova vida por causa dele. Né? Então, é um ensinamento para nós, essa lealdade, essa seguidora fiel do Senhor Jesus. E, prosseguindo aqui, nós vemos que, através desse versículo, nós vemos que ele começa de uma forma meio inesperada. Né? A gente podia pensar que ele poderia começar de outra forma, mas não. Ele começa ali, ainda estava escuro quando ela saiu. Né? Então, o que acontece? Ainda estava escuro, ou seja, ainda havia dor, ainda havia lágrimas, ainda havia um coração, né, que estava dilacerado pela perda do mestre. Né? Um coração que muitas vezes está cheio de confusão, né? Sensação de vazio. Talvez naquele momento Maria Madalena não estava entendendo nada, não fazia sentido nada no coração dela, de tão triste que ela estava. E realmente, se nós formos pensar como ela, você imagine alguém que você ama profundamente,
tem uma admiração muito grande e você perde aquela pessoa. Você olha para aquilo, com certeza, aos nossos olhos naturais, nós vamos achar que aquilo ali, a morte, é o fim, né? E olha, realmente, se nós vemos alguém morto, a gente vai achar que aquilo é o fim, né? Vai achar, e era assim que talvez o coração de Maria Madalena estava naquele dia. Assim como ela, quantas vezes nós nos sentimos, queridos, desesperançados, nos sentimos, sabe, sem expectativa alguma de vida. E nem sempre nós vamos entender certas coisas que nós passamos na vida. Mas eu digo para você nessa noite, que mesmo assim, com todo esse estado emocional que ela estava, com toda essa confusão que ela não estava com o coração pesado, aí o versículo prossegue dizendo que ela foi ao túmulo. Ela prosseguiu, ela estava daquela forma, muito abalada, porém, ela foi até o túmulo. Será que ela foi ali à espera de um milagre? Não, ela foi ali para lidar com a perda dela. Para lidar com a perda. Porque lidar com a perda não é negar a dor. É continuar o seu caminho apesar dela. Amém? Então, muitas vezes, nós temos que olhar para as circunstâncias e crer que aquilo ali não é o fim, né? Sabemos que nesse momento aqui, Maria Madalena, ela estava ali apenas tentando compreender o que tinha acontecido, com o coração pesado, triste, dilacerado. Foi lá, não ficou sucumbida, não ficou parada, né? Muitas vezes a gente vive o luto, por exemplo. Tem pessoas que vivem o luto e se levantam, mas tem pessoas que passam o luto a vida inteira. Eu falo isso porque eu conheço pessoas que depois que perderam o esposo ou perderam a esposa, não quiseram mais se erguer, se levantar e prosseguir o caminho, né? Então, queridos, nós vemos que apesar da tristeza, do coração pesado que ela estava, sensação de vazio, tudo isso, Maria Madalena foi até o túmulo. E isso nos traz algo muito importante aos nossos corações, que nós vamos ver no decorrer dessa palavra, que Deus, ele vai transformar cenários de morte em recomeços. Amém? Por isso, essa palavra de hoje é do túmulo ao recomeço. É quando tudo parece estar no fim, nós vamos perceber que era só o começo das grandes vitórias da humanidade. E olha só, aqui nesse slide ainda, né? Digo para você essa noite, não importa como vai ser o seu encontro com o Senhor, mas eu quero te dizer que ninguém está longe demais para ser transformado. E que quem ama, assim como Maria Madalena, que já acompanhou Jesus numa extrema lealdade, até o dia da sua crucificação, permanece mesmo na dor. Amém? Mas enfim, vamos lá, a palavra vai começar agora ainda. Como diz o Júnior, ele já está no meio da pregação e ele diz que a palavra vai começar. Aqui não é diferente. A gente segue o mestre ali, entendeu? Então, olha só. Primeiro tópico dessa palavra de hoje. Quando parece o fim. Sabe? Antes da ressurreição de Jesus Cristo, podemos dizer que o cenário, né, da crucificação, né, o cenário de tudo que aconteceu antes da ressurreição, ele foi um momento, queridos, que humanamente falando, parecia realmente o fim de tudo. Por quê? Se nós pegarmos o Evangelho de João, capítulo 19 e 20, nós vamos observar tudo o que aconteceu antes da ressurreição. E olha só, antes da ressurreição, teve traição. Nós sabemos que Judas Iscariotes, né, que era alguém próximo, né, de Jesus ali, traiu o Senhor. Isso nos traz e nos ensina que às vezes, queridos, as maiores dores, elas vêm de quem nós menos esperamos. E eu esqueci de botar o relógio. Vem de quem nós menos esperamos. Vemos que também foi um momento de negação, né? Nós sabemos que Pedro, né, negou Jesus 3 vezes.
Isso nos traz outro ensinamento, que também é que até os mais fortes na fé, eles podem muitas vezes falhar em momentos quando a gente passa por pressão, medo, insegurança. Então aqui também não foi diferente. Vemos também, gente, que houve dor, né? Jesus, ele sofreu dor física, emocional. Mas o que acontece? A dor fazia parte do caminho ali naquele momento e não era o fim, mas o processo. E também teve, antes da ressurreição, morte, né? A cruz parecia que era o ponto final naquele momento, né? Porém, ali se você olhasse aquele cenário, Jesus crucificado, né? Tudo que estava acontecendo ali, você ia achar que justamente tudo indicava a derrota, né? Porque estava no silêncio e aos olhos naturais nós íamos olhar a perda total. Quando nós vemos alguém, né, que perde tudo, é como se aquele momento ali nunca mais fosse passar. E ainda tem outro detalhe, antes da ressurreição nós podemos observar também no Evangelho de João 19 e 20, que também a reação humana, quais foram as reações dos discípulos, daqueles que caminhavam com Jesus? Nós vemos que eles ficavam com medo, escondidos, desanimados. Por que com medo? Porque eles achavam que também seriam perseguidos. Escondidos, eles se trancavam sem direção, né? Desanimados, porque eles perderam a esperança no que eles acreditavam. O Senhor deles estava morto, o Mestre estava morto. Né? Então, o que acontece? Antes de nós chegarmos à vitória, nós muitas vezes passamos por processos. Né? E isso que nós temos que ter em mente. Ter esse processo, passar na dificuldade, mas como a própria irmã Liliane falou aqui, independente do que nós passarmos nessa vida, a gente tem que ter sempre um coração grato, de gratidão ao Senhor pelo fôlego de vida. Dificuldade, todos nós passamos. Mas, uma vez aqui em cima, falando também, eu disse que nós precisamos, como os filhos de Deus, olhar sempre além do que os nossos olhos podem ver. Focar naquilo que o nosso Senhor prometeu para mim e para você. A vida, ela é um caminho em que, se não tiver dificuldades, né, muitas vezes, talvez nós não valorizássemos cada dia que nós amanhecemos vivos. Né? Nós precisamos compreender que as dificuldades, elas vêm, não é para nos derrubar, não é para nos matar, mas muitas vezes é para nos lapidar. Você já viu como é que é um diamante? Para ele chegar no diamante, ele vai sendo lapidado. Lapidado, e muitas vezes nós não entendemos por que a gente pega um cascudo aqui, um negócio dali, um tropeço ali. Muitas vezes o Senhor está mostrando para cada um de nós o processo, para que nós possamos passar pelo processo e atingir lá na frente algo muito maior. Né? Continuando, o que parecia o fim, queridos, era apenas o começo. Muitas vezes, o que nós chamamos de fim, como eu acabei de dizer, Deus chama de processo. E aí, quando você vai percebendo, no texto que nós colocamos aí na sua Bíblia, você pode deixar ele aberto aí em João 20, capítulo 1, ele diz que quando ela chegou lá, ela viu que a pedra estava removida. Ou seja, Maria perdeu seu mestre, estava triste, estava com o coração dilacerado, resolveu não ficar parada e foi até o túmulo. Foi até o túmulo, não para esperar que Jesus estivesse vivo, não. Ela foi até lá para aprender a lidar com a perda, chegou lá, viu, né, que a pedra estava removida. E é aí que começa a história. Porque essa parte descreve justamente o momento em que Maria Madalena, ela encontra algo inesperado naquele lugar. Que era o quê? A pedra não estava mais lá. Para nós entendermos bem essa parte, nós precisamos observar 3 pontos referentes a essa pedra removida. Eu lá em casa pensando, tentando entender e pedindo a Deus que Ele falasse ao meu coração sobre o significado dessa pedra removida. E eu cheguei à conclusão, queridos,
que essa pedra ela foi removida, não porque Jesus ele tinha uma necessidade física, né? Ele não estava limitado ali a barreiras físicas. Ele não precisava que alguém abrisse o caminho para ele poder sair. E de forma alguma, o texto disse ali que ele saiu quando a Maria Madalena chegou, puxou a pedra para ele sair. Em nenhum momento ele disse isso. Porque o túmulo já estava vazio e ele já havia ressuscitado. Então, a primeira conclusão, não tinha barreira física alguma. Né? Jesus não era limitado a nada. Mas eu cheguei ao entendimento que aquela pedra já estava removida para que gerasse evidência. Sabe por quê, queridos? Porque se a pedra estivesse no lugar, Maria não conseguiria ver dentro do túmulo. Os discípulos daquela época não teriam acesso a prova nenhuma. E a ressurreição, ela não seria testemunhada da mesma forma. Porque essa pedra, ela foi removida porque ela cumpre uma função essencial, que é justamente tornar visível o que Deus já havia feito invisivelmente. Queridos, Deus já tinha operado o milagre. A ressurreição. Mas ele removeu a pedra para que as pessoas pudessem ver, comprovar, entender e crer. E além disso, nós precisamos entender que o padrão de Deus ele é diferente do nosso. Porque primeiro ele faz e depois ele revela. Porque se fosse eu e você, nós iríamos primeiro querer tirar o problema para poder resolver. Ele faz ao contrário. Ele faz o teu milagre. E muitas vezes os obstáculos que estão na tua frente te impedem de ver o que ele já fez na sua vida. Então, nós precisamos sempre entender que Deus, ele é poderoso. Nenhum obstáculo muitas vezes é só um problema, queridos. E Deus, ele não faz as coisas simplesmente para aliviar, para ajudar, mas ele faz sempre para mostrar, revelar e confirmar. Nunca esqueça disso. Deus ele faz e depois ele revela. E muitas vezes a gente não consegue ver a grandeza de Deus no momento da dor. Então, quando ele remove essa pedra, é para que a humanidade tivesse evidência de que Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou. Que não foi nada físico. Não foi eu, não foi você, não foi ninguém que foi lá e tirou Jesus Cristo. Ele precisou da nossa ajuda, não. Ele fez, Deus fez. E olha, ainda te digo mais. Como está a pedra da nossa vida hoje? O que é que nós temos, né, que nos impede muitas vezes de ver o mover, o agir de Deus, o tão poderoso Senhor que guia nossas vidas, que vai diante das nossas lutas, mas também das nossas vitórias. Né? Como é que é? Qual é a pedra da sua vida hoje? Fale com o Senhor aí no seu lugar e diga, Senhor, mostra-me qual é a pedra que impede o meu caminho hoje. É o meu medo, é a minha ansiedade. São os problemas, dúvidas. Fale com Deus, porque eu vou te falar. Ele pode remover essa pedra hoje. Se você abrir seu coração, se você for fiel, leal a Deus, verdadeiro, reconhecer quem você é diante do Pai, Ele pode remover essa pedra hoje. Dando continuidade, nós vamos ver lá em João, capítulo 20, versículo 16. Abra aí sua Bíblia em João 20, 16. E aqui é o momento em que Jesus, ele aparece a Maria Madalena. Antes disso, nós vamos ver que ela estava chorando. O túmulo
o Senhor vai até ela, diz: mulher, por que choras? Ela não reconhece o Senhor. Mas aqui nesse momento já, ele aparece a Maria Madalena e diz assim: disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Você imagina a alegria da Maria, olhando aquele momento em que até então ela estava confusa, triste, perdida, sem saber o que estava acontecendo. Saber, ela sabia, eu quero dizer assim, talvez não entendendo como nós humanos muitas vezes não entendemos as circunstâncias, mas Maria ouve a voz do seu mestre e chamando pelo nome. Maria, não mais de mulher, mas Maria, e ela volta-se e diz: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Queridos, que momento transformador, que momento lindo para aquela mulher que lá em Lucas 8 tinha 7 demônios, acompanhou Jesus, foi leal até o fim, perde seu mestre, está numa vida de tristeza, de falta de esperança, de tudo aquilo que o ser humano, como eu e você, podemos sentir num momento desse. Agora ela encontra com o mestre e ainda chama pelo nome. Queridos, quando Jesus diz Maria, algo muda completamente, porque ela estava chorando, ela estava confusa, sem reconhecer Jesus, mas quando ele chama pelo nome, ela reconhece. Isso revela para mim e para você um princípio poderoso, porque o Senhor, ele se revela de forma pessoal a cada um de nós. Ele nos chama pelo nome. Ele nos conhece individualmente. Sabe? E, além disso, muitas vezes o Senhor está falando conosco, no momento principalmente de dor. E nós, nesse momento, nós não percebemos a presença de Deus. E é nesse momento que muitas vezes Ele está chamando pelo nome, dando a direção, te sustentando pela mão, porque você nunca vai estar sozinho. Uma coisa eu digo para você: com o Senhor jamais estaremos sozinhos. Mesmo que você olhe para um lado, não veja ninguém. Mesmo que você olhe para o outro, não veja ninguém. Mas eu digo para você, eu sou testemunha viva de que nos momentos mais difíceis eu senti a presença dele. Inclusive, quando eu casei com o Júnior, nós passamos 3 anos eu tentando engravidar. Ao ponto de chegar e achar que realmente eu não iria ser mãe. E eu lembro que chegou uma pessoa abençoada e disse bem assim para mim: tu é frustrada porque tu não consegue ter um filho, né? Eu disse não. Porque mal essa pessoa sabia que no momento da minha dor, de que eu não conseguia engravidar, eu já tinha falado com o Senhor. E eu tinha dito para ele assim: Pai, quando o Senhor achar que eu estou preparada para ser mãe, o Senhor mande minha filha, me mande a Letícia. Porque a Letícia ela foi desejada, ela foi programada, só não no nosso tempo para engravidar dela, mas no tempo do Senhor. E eu lembro que nesse dia eu estava muito triste. E eu fui deitar e eu sonhei que eu estava num campo verde. E eu dizia assim: Júnior, o Senhor disse que se nós orarmos e olharmos para essa árvore, vai cair dessa árvore tudo aquilo que nos foi roubado. Aí diz que nós pegávamos nas mãos e começávamos a orar. E orávamos e caía a irmã, era a caneta, era a blusa, tudo que tinha sumido lá de casa caía dessa árvore, Deus mostrando.
Eu digo, Jesus de Nazaré, eu no sonho falando para o Júnior, olha, Júnior, olha isso que está acontecendo. E aí, eu lembro que nesse momento eu me virava. Quando eu me virava, foi a experiência mais linda da minha vida. Eu via o Senhor caminhando comigo nesse campo verde. E Ele colocava a mão aqui assim, e eu assim. E eu lembro que eu não via o rosto dele. Eu via o meu rosto olhando para Ele. E eu dizia assim, eu te amo, Senhor. Com a convicção de que Ele estava me restaurando tudo. E Ele soprava uma brisa suave no meu rosto. E eu sentia aquela brisa, meu cabelo chega balançava. E Ele dizia assim, eu também te amo. E eu acordei naquele dia, e eu liguei para a pastora Tânia, que na época era minha discipuladora, eu disse, pastora, eu tive uma experiência com o Senhor, eu estava assim, estava triste e tal. Ela disse, pois eu sonhei que você estava grávida. Aí eu disse para ela, amém, minha pastora, eu recebo. Pois eu vou te contar o que aconteceu. Na mesma semana, eu fui lá fazer um exame. Eu já estava grávida dela. E eu não sabia. E isso mostra, queridos, que Ele nos conhece individualmente. Ele sabe aquilo que você e eu precisamos, aquilo que nós necessitamos. Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E eu digo para vocês que nós precisamos, muitas vezes, não olhar para o processo. Saber que nós precisamos passar por ele. Mas que para Deus aquilo não é o fim, é apenas uma vírgula. Porque ainda vai continuar a tua história. Ainda vai continuar a minha história. Continuando, nós vemos que Maria Madalena, como eu falei, né? Ela responde ao mestre, Rabone. Imagina a felicidade dessa mulher. E quando, queridos, ela responde Rabone, ela é o reconhecimento e entrega total dela ao Senhor dela, ao mestre dela, porque Rabone significa mestre. Que é aquele que ensina, aquele que te direciona, aquele que te guia. Nesse momento você percebe que é um momento de total reverência, de amor, de submissão ao Senhor. Ela não só viu Jesus, queridos. Ela reconheceu quem Ele era na vida dela. O que Ele representava. E nós precisamos ter isso em nossas vidas, em nossos corações, todo santo dia. Reconhecer quem é o Mestre. Reconhecer quem nós vamos seguir. Reconhecer quem vai nos direcionar. E Maria Madalena, nesse momento, ela viu que Ele era o Mestre. Aquele que ela seguia, aquele que ela ajudava com recursos, aquele que libertou ela da maldição. E a gratidão dela, naquele momento, falou tão alto, que você percebe a alegria dela ao ver o Senhor. E eu digo para você essa noite, que Jesus, Ele não quer ser só alguém que você conhece, ou que você fale, mas Ele quer ser o seu, o meu e o nosso Mestre. Ele quer que nós sejamos alguém que o conheça, não só de ouvir falar, mas alguém que tenha uma experiência, que tenha uma vida com o Senhor. E aí você percebe que aí a partir daí, Jesus volta-se para Maria e diz assim, não me detenhas. Muitas vezes nós podemos olhar para essa parte e achar que esse não me detenhas, ele estava rejeitando, ou ele estava, de repente, dizendo que a Maria queria segurá-lo e ele queria sair. Não era isso. Ali o Senhor, ele estava no novo momento, que era um momento de ressurreição. Né? O relacionamento que ele tinha, por exemplo, que era um relacionamento mais físico, de caminhar juntos, né? de ajudar o Senhor, de ter devoção, seguir os seus ensinamentos, aquilo ali passou de ser algo físico e aquele momento já era algo
né, mais espiritual, né? Ou seja, ali o Senhor estava dizendo para ela não deter, porque tinha algo muito maior lá na frente. Se nós formos parar para ler, você vai compreender que o Jesus já tinha preparado algo muito maior para Maria. E ele diz assim: vai e anuncia. Vai, Maria, e anuncia. Não me detenhas, mas vai e anuncia. Nesse momento, Jesus está dando uma missão para ela. Quem sabe que essa noite Deus não vai te dar uma missão? Quem sabe se nessa noite você não vai sair daqui de alguém que pode ter chegado aqui ferido, triste, machucado, com alguém que vai sair daqui com uma missão vinda direto do trono do céu para a sua vida. Então, queridos, que momento lindo. Ele dá uma missão, ele diz: vai até meus irmãos, vai lá, anuncia as boas novas. Vai lá, diz que eu estou vivo. Estou parafraseando nesse momento, irmãos. Mas você percebe aqui que ela, que antes estava chorando, agora era uma mulher enviada. Era uma mulher que estava triste, estava se tornando uma missionária. Era uma mulher que era perdida. E agora era a que estava dizendo: eu vi o Senhor. Queridos, Deus, Ele transforma a dor em propósito. Você precisa ter isso na sua vida, no seu coração. Não olhe para a dor como fim, olhe para a dor como processo. O processo de algo maior, o processo de coisas maiores. Porque Deus, Ele é conosco. E ainda, Ele diz no texto: meu Pai, vosso Pai. Olha só, Ele diz aqui no texto: Pai, não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai, Jesus está dizendo, e vosso Pai. Ele está dizendo: para meu Deus e vosso Deus. Nesse momento aqui, queridos, está sendo estabelecida uma nova aliança. Está dizendo que existe um acesso a Deus para todos, um Deus que talvez muitos vissem que era distante. Ali ele estava dizendo que Deus é Pai de todos os que nele creem. Então o que é que nós podemos aprender aqui? A ressurreição não é somente sobre Jesus viver, queridos. É sobre nós termos um relacionamento com Deus. Não é apenas sair do túmulo, da dor que nós possamos estar passando, mas é simplesmente eu e você temos um encontro genuíno com o Cristo vivo, porque Ele está vivo. E a grande pergunta hoje é: eu e você, nós ainda estamos diante do túmulo, vivendo luto espiritual, traído, decepcionado, com medo do futuro? Ou nós estamos vivendo a ressurreição? Eu digo para você que essa noite, com meu coração em chamas, porque a única vontade que eu tenho nessa noite é só de me ajoelhar aqui e orar e agradecer por tudo que Deus aí representa na minha vida. E dizer para você que hoje, 4 de abril de 2026, Deus quer tirar eu e você do luto espiritual. Ele quer restaurar a sua esperança. Ele quer te dar um novo começo.
do túmulo de perdida a uma nova missão, a um novo caminho. Mesmo que o processo tenha sido ou esteja sendo doloroso, mas o Senhor quer te dar um novo começo nesta noite. Fique de pé. Porque Ele morreu por mim e por você. E hoje Ele vive. Apocalipse 1:18 diz: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E eu digo para você que o encontro com Ele pode transformar e mudar tudo na minha e na sua vida. Diga assim: tudo na minha, e vire para o irmão aí do seu lado e diga assim: na sua. Queridos, eu finalizo dizendo que Ele vive, Ele reina. Não há nada, não há ninguém que eu ame mais do que o meu Senhor. Eu costumo dizer que Jesus é o meu amor maior. E eu finalizo com esse vídeo, antes de nós orarmos. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível. A cruz não era o fim, era o começo. O começo, um novo começo para mim e para você. Este é o Senhor que nós servimos. Que Deus abençoe sua vida.